Irmãos queridos, eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, ainda no Evangelho de Marcos, para que a gente dê continuidade a essa série de mensagens baseada, fundamentada nas parábolas de Jesus. Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos de 21 a 25. Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. O Sérgio, no início da sua oração, antes de passarmos ao momento da palavra, mencionou algo sobre a luz. A luz que é o próprio Senhor. Ou, em certo sentido, a luz que é a palavra do Senhor, conforme nos afirma em vários textos da Bíblia, por exemplo, nos Salmos, de que a palavra é lâmpada para os nossos pés. E nós vamos hoje dar continuidade a essa série, as parábolas de Jesus, falando especificamente num texto que trata sobre luz, que é a parábola da candeia. Marcos capítulo 4, versículos de 21 a 25. Todo mundo achou? Amém? Diz assim: disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? São indagações de Jesus aos seus ouvintes, aos seus discípulos, aos seus aprendizes. E ele continua, verso 22, porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e não foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis, com a medida com que medis também vos medirão, e ainda vos acrescentarão, pois ao que tem mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a compreender a sua palavra, para o nosso bem, para o bem daqueles que vão estar, quem sabe, diante de cada um de nós, no momento oportuno para ouvir de você um conselho, a palavra de Deus, ouvir a respeito do amor de Deus, da paz de Deus. Senhor amado, lança luz em nossas mentes, corações, para que a gente discirna, compreenda, para que a gente assimile as verdades do reino de Deus, para que, como cidadãos do reino de Deus, sejamos uma boa referência nesse mundo, nesses tempos difíceis, que sejamos luz para o mundo, que sejamos aqueles que, levando luz, hão de dissipar trevas, para que olhos vejam com clareza, para que mentes entendam com clareza, para que corações de fato se tornem sensíveis a quem Tu és. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós, na semana passada, lemos o capítulo 4 e falamos sobre a parábola do semeador.
nesse capítulo, Jesus ele apresenta algumas parábolas, como vimos, a parábola do semeador. Ele também vai falar da parábola da candeia e a parábola do grão de mostarda, bem como a parábola da semente. Então, nesse capítulo, até o versículo 33, nós vamos encontrar Jesus falando por parábolas. E, obviamente, ao que tudo indica, essa sequência de ensino de Jesus baseado nas parábolas, falando em parábolas, acontece no mesmo dia, dentro do mesmo contexto, lá do início do capítulo 1, em que ele começa a ensinar à beira-mar, e as multidões o apertam, e lá pelas tantas, ele vai falar em particular aos discípulos, ensinar em particular aos discípulos, sobre questões espirituais, porque a partir desse momento, Jesus, ele passa a ensinar por parábolas, e como vimos, a fim de revelar as verdades do reino de Deus para alguns, bem como para ocultar essa mesma verdade a outros. E como aprendemos, sem que Jesus aqui estivesse fazendo acepção de pessoas, o que provavelmente definiu isso foi o modo como as pessoas se aproximavam de Jesus. Por isso, na parábola do semeador, ele vai dizer que devemos estar atentos, não necessariamente ao modo como o semeador semeia. O foco não é o semeador, mas o modo como essa palavra é acolhida. E ele descreve os terrenos disponíveis para esse semeador. Então, algumas sementes vão cair à beira do caminho, outras num terreno mais duro, cheio de pedras, outras entre espinhos, sendo ali sufocadas, e outras sementes vão cair numa terra boa. Ele vai dizer que é ali, naquela terra, que as sementes vão germinar, se desenvolverem e, consequentemente, frutificarem para a glória de Deus. Então, a ênfase está no modo como recebemos essas verdades, a semente do reino, a palavra de Deus. E, na sequência, ele passa a contar também a parábola da candeia. Então, nessa manhã, nós vamos meditar nesse pequeno trecho que fala a respeito de como o reino de Deus funciona, como as coisas acontecem. Então vamos ao verso 21, que diz: disse-lhe mais, será que uma candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo de uma cama? Então Jesus aqui, ele usa como pano de fundo uma história, nessa história, uma típica casa da Galileia, do primeiro século. Os elementos que Jesus menciona são conhecidos de todos: uma candeia, uma vasilha, ou em algumas versões, um alqueire. Quem tem essa versão do alqueire? Carlos, um cesto e uma cama. A candeia, ela era uma lâmpada que iluminava as casas no tempo de Jesus. Basicamente, era uma pequena vasilha feita de barro, com uma espécie de argola em um dos lados, ali onde você poderia segurar aquela candeia, e do outro lado um pavio, e nesse pavio, ou esse pavio estava em contato com óleo, com azeite. E o contato servia então para molhar aquele pavio, e aquele óleo servia de combustível. E aquilo então fazia com que aquela candeia permanecesse durante um bom tempo acesa, funcionando para iluminar um cômodo.
Obrigado, Sérgio. Para iluminar as casas. Nesse contexto, muito provavelmente, casas pequenas, no contexto da Galileia, casas humildes, formadas muitas vezes por apenas um cômodo. Nas casas mais abastadas, nas casas mais ricas, elas poderiam ser iluminadas com várias candeias. Mas Jesus diz que nessa sua parábola, ele menciona que naquela casa havia uma candeia e ela só teria serventia se estivesse no lugar correto, no lugar apropriado. De pouco valor teria para uma casa possuir uma candeia e ela não está no lugar adequado. Se ela não está no lugar em que pode iluminar a tudo e a todos, pouca serventia ela tem. Por isso ele faz menção a essa ideia de que qual é o sentido, qual é a razão, qual é a finalidade, qual é o propósito de se ter uma lâmpada, uma lamparina. Talvez vocês tenham em algum momento tido contato com uma lamparina, e muitas vezes você com uma lamparina, quando se tinha apenas uma lamparina na casa, você ia iluminando, guiando as outras pessoas até chegar a determinado lugar, enquanto para trás vai ficando escuro. Então, ia guiando as pessoas com lamparina. Qual é o propósito de ter um instrumento desse e colocá-lo num lugar que não é apropriado, debaixo de uma cama ou debaixo de um cesto? Aqui o alqueire. O alqueire é um cestinho comum que geralmente servia para medir quantidades de grãos ou também para guardar grãos, cereais, e a cama, um lugar também, um elemento comum, na verdade, dessas casas. E por último, o velador, que era uma espécie de suporte na parede. Hoje a gente pode chamar de arandela, presa a uma parede, uma espécie de abajur. Então Jesus está dizendo, é prudente, é sensato possuir algo desse tipo e não utilizá-lo no lugar adequado. É sábio ter luz, ter a condição de iluminar um ambiente, um espaço, um lugar, mas não ter condição de fazer porque a luz não está no lugar adequado. Ele faz constrói esse cenário, se aproxima dos discípulos com essa pergunta provocativa, mas é uma boa provocação. Ele quer fazer com que seus discípulos pensem a respeito daquilo. Ele olha para aquele cenário, lembrando que ele está aqui respondendo a questionamento dos discípulos. Por que é que o Senhor fala por parábolas? E ele vem desenvolvendo em cada parábola temáticas relacionadas ao reino de Deus. Então ele vai dizer isso, olha, o reino de Deus se parece com isso, é como uma candeia, e que no momento oportuno será colocada no lugar devido, no velador, e dali há de iluminar, há de lançar luz. E nós precisamos entender que, nesse contexto, Jesus está falando num tempo em que nem tudo estava tão claro da maneira como nós encontramos hoje. E mesmo hoje, nem tudo está claro para todos. O próprio Jesus vai dizer, eu sou a luz,
do mundo. Mas essa luz foi rejeitada pelos homens que amaram mais as trevas. Você encontra isso no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 19. A luz estava entre os homens, mas os homens não enxergavam com clareza. Ou seja, até aquele momento é como se a candeia estivesse debaixo do cesto, do alqueire ou de uma cama. Tudo ainda estava sendo, por assim dizer, acontecendo de maneira velada. Não estava às claras. E a gente sabe que aquilo que Jesus está ensinando no particular aos discípulos, mais tarde, após a ressurreição de Jesus, essas verdades compreendidas, assimiladas em particular, serão pulverizadas, lançadas, compartilhadas em todos os lugares por onde os discípulos passavam, com todos que cruzavam o caminho dos discípulos. E aí sim, a luz se manifestaria de maneira plena. Então Jesus está dizendo, haverá um momento em que aquilo que aparentemente não tem tanta função agora, não está sendo percebido aos olhos de todos, nesse momento haverá um momento em que a lâmpada será colocada em seu suporte, no velador, e dali vai lançar luz a todos. Verso 22. Por que ele diz isso? Diz o verso: porque nada está encoberto para que não seja manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Alguém tem uma outra versão? E poderia ler em voz alta? Verso 22. Uma outra versão diferente da minha? O que diz a sua, Carlos? Nada está oculto que não venha em algum momento ser manifesto. Jesus aqui utiliza um recurso da poesia hebraica, chamado de paralelismo. Ele coloca coisas que talvez sejam antagônicas uma à outra. Está oculto, vai ser revelado. O propósito nesse recurso do paralelismo é simplesmente demonstrar que aquilo que inicialmente está sendo dito como sendo oculto, está oculto com a finalidade de que em algum momento será revelado. Muitas vezes esses textos são utilizados de maneira equivocada, às vezes para falar do segredo do coração das pessoas. Mas aqui, olhando apenas para o contexto, Jesus está dizendo o seguinte: é aquilo na teologia que a gente chama de revelação progressiva. Nesse momento, nem todos sabem do que se trata. Nesse momento está oculto aos olhos de muitos, mas haverá de chegar um momento em que todos conhecerão, todos saberão, porque o propósito é esse. Se voltarmos um pouco, nesse mesmo capítulo, quando ele fala que a uns foi dado o privilégio de conhecer os mistérios. Mistérios aqui tem esse mesmo sentido. Existe para ser revelado. Não é para que permaneça para sempre em segredo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: os segredos de Deus serão revelados. Eles existem, estão em oculto, não foram revelados ainda em toda a sua plenitude, mas eles existem para ser revelados. E é o que acontece. Voltando à ideia, depois da ressurreição de Jesus, ficou claro para muita gente que seguia Jesus, que desejava caminhar atrás de Jesus apenas pelos sinais, apenas pela sua fama de mestre, ficou claro
também para muitos sacerdotes, de que aquele que dizia ser o Messias, o Filho de Deus, era de fato o Filho de Deus, o Messias. Verso 22, nada está encoberto que não seja com o objetivo de em algum momento se manifestar. Nada foi escondido senão para vir à luz. Então a gente sabe que nos dias de Jesus, os religiosos ocultaram a verdade, distorceram a verdade, não discerniam a verdade. Havia muita hipocrisia em relação à religião daquele tempo. Então, com a provocação benéfica de Jesus, o que ele está tentando fazer é levar seus discípulos a assumirem a responsabilidade de, ao compreenderem aquilo, se comprometerem em determinado momento, pegar aquela lamparina, aquela luz, aquela verdade, aquela lâmpada e colocar no lugar certo para que todos vejam os sinais com clareza do reino de Deus. E a gente sabe que isso aconteceu. Foram os discípulos, os propagadores da verdade, do Evangelho, da verdade do reino. É só você ler todas as cartas, tudo que a gente tem de registro no Novo Testamento, são registros que ocorreram, se deram a partir de pessoas que entenderam, compreenderam, assimilaram a verdade, em determinados momentos históricos, puseram essa verdade no velador, naquele suporte de onde todos pudessem ver. Todos pudessem ver, discernir, compreender. Nós não podemos deixar de ler esse texto sem considerar, por exemplo, o Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 15 e 16. Quem pode ler para a gente aí esse texto? Mateus 5, versículos 15 e 16. O que diz aí? Amém. Então, é fundamental olhar para essa parábola e colocá-la ao lado das palavras de Jesus no Sermão do Monte. O que ele está dizendo é a mesma coisa. É a mesma coisa. São os mesmos ditos de Jesus, em circunstâncias aplicadas aqui, em circunstâncias diferentes, mas que têm a mesma finalidade. Uma cidade não pode ser escondida no alto do monte. Ela existe lá no alto para ser notada. Então ele vai dizer, olha, é por isso que vocês precisam entender que enquanto discípulos, meus seguidores, meus aprendizes, vocês existem também para iluminar, para levar luz às pessoas, para que esse modo de vida, de ser de vocês, levem as pessoas a glorificarem a Deus que está no céu. Não é que elas vão glorificar a lâmpada, vão glorificar a Deus que está nos céus. Então, de todas as parábolas desse capítulo aqui, essa é mais enigmática, mas ela faz essa referência ao papel da candeia e que em parte é papel dos discípulos.
Eles iriam desempenhar um papel fundamental no progresso do Evangelho, no estabelecimento do reino de Deus nesse mundo. Então, quando Jesus diz, será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo de uma cama? Fica bem, funciona. O que ele está querendo é levar os discípulos a compreenderem que o propósito de suas vidas é cumprir suas vocações como lâmpadas, como luzeiro, como lamparinas. Tentar viver de uma maneira que rompe com aquilo que é da natureza da nossa vocação não é prudente. É isso que Jesus está dizendo. A lâmpada precisa ser colocada no lugar certo. Eu já contei aqui uma história de que certa vez eu tive um problema numa lâmpada no meu quarto, e era uma lâmpada diferente dessas que você tem uma tomadinha, né? Então você não tem condição de tirar simplesmente de um bocal e colocar outra rapidamente, você tem que trocar aquele elemento completo. E lá estava a lâmpada, do ponto de vista físico, o elemento estava lá, compondo, servindo como uma espécie de adorno para o quarto, mas ela não funcionava. Ela não funcionava. Que proveito tinha na existência daquele elemento? Nenhum. Não cumpria o seu papel, não desenvolvia o seu papel, não cumpria a sua vocação. Então, Jesus também faz essa pergunta para mim e para você nessa manhã. Será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo de uma cama? Não. Ele espera de mim e de você também resposta positiva para essa pergunta, no sentido de funcionarmos como deveríamos funcionar. Funcionarmos como uma lâmpada colocada no local apropriado, para que assim a gente lance luz, espalhe luz, ilumine o ambiente. E o ambiente aqui, os olhos, as mentes e os corações dos homens que estarão diante de mim e de você à medida que a gente semeia a palavra, prega a palavra. Nós precisamos funcionar conforme a nossa vocação. E aí no verso 24 ele faz uma advertência solene. Ele vai dizer, verso 23 e 24. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 24, também lhes disse, dai atenção ao que vocês estão ouvindo, porque com a medida que vocês medem os outros, vocês também serão medidos, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então o que Jesus está dizendo é, o que vocês estão ouvindo aqui em particular, o que vocês estão recebendo como instrução minha em particular, o privilégio que vocês estão tendo de ouvir as benditas verdades do Evangelho do Reino de Deus, gravem isso no coração de vocês. Façam bom proveito disso. Atentem para os benefícios de aprenderem acerca do Reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, não assimilem apenas informações. Ponham em prática aquilo que vocês sabem. Não assimilem apenas conhecimento. Vivam aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês conhecem. Por quê? Porque vocês serão julgados de acordo com aquilo que lhes foi revelado. Jesus está dizendo que eu e você devemos usar bem a revelação que nos é apresentada.
Eu e você devemos fazer bom uso dos meios de graça que Deus nos concede, da sua palavra, da sua revelação. Por quê? Porque o modo como seremos julgados pelo Senhor está estritamente ligado àquilo que sabemos a seu respeito. E muitas vezes nós somos rápidos no gatilho, no sentido de julgar aqueles que nada sabem, que nada viram, que nada conhecem, que nada aprenderam. Então Jesus está dizendo exatamente isso. A vocês que é dado conhecer o reino de Deus, que vocês estão aprendendo aqui nesse intensivão, nesse aulão particular aqui, façam bom uso disso. Aproveitem isso. E ele continua dizendo, por quê? A vocês que aprendem, assimilam, vivem, experimentam isso na vida, mais será acrescentado. Mas aqueles que nada sabem, até o que sabem, sendo pouco, lhes será tirado. Então eu gostaria de encerrar essa reflexão breve, fazendo algumas aplicações para a nossa vida dessa parábola. Em primeiro lugar, seja alguém que coloca a luz no velador. Seja alguém que coloca a luz no lugar apropriado. Seja alguém que revele Jesus. Não negligencie a sua vocação de ser lâmpada, de ser candeia, de ser luz. Segundo lugar, não somente se contente em saber quem é você. Funcione nesse mundo conforme você foi chamado para funcionar. Esse é um grande problema para muitos de nós. A gente às vezes repete verdades a nosso respeito, mas a gente não vive aquilo que é dito a nosso respeito. Não funcionamos de acordo com aquilo que é dito a nosso respeito. Então não se contente apenas em saber quem você é. Viva da maneira como a Bíblia diz, a Bíblia define aquilo que você é. E por fim, não desperdice os meios de graça que Deus tem concedido a você. Use os meios de graça para levar outros a enxergarem o próprio Jesus como sendo a sua luz, a luz de suas vidas. Então quero encerrar perguntando para todos nós, à luz dessa parábola, que tipo de vida é a vida que temos levado? Os meios de graça do Senhor têm sido desperdiçados, têm sido negligenciados, estão sendo utilizados de maneira adequada por mim, por você, por essa igreja? Jesus está no lugar que deveria estar. Eu estou funcionando como deveria funcionar? São perguntas que cada um precisa responder em seu coração. E aí de novo se faz necessário ler o versículo de número 23 e 24. Onde Jesus quer enfatizar aquilo que está dizendo para os seus discípulos e quer enfatizar aquilo que disse aos seus discípulos para cada um de nós. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça com atenção. Ouça com prudência. Também lhes disse, dai atenção ao que vocês estão ouvindo. Guardem isso em seus corações. Gravem essas lições em seus corações. Tudo isso para que Deus seja glorificado, tudo isso para que Deus seja honrado, tudo isso para que o reino de Deus seja estabelecido através da vida dos agentes do reino de Deus nesse mundo. Que
que é você, que é a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, te louvamos pelo privilégio que temos de aprender contigo, de conhecer mais quem tu és, de ter mais informações a teu respeito e a respeito de tudo aquilo que diz respeito à sua vida, o teu reino, a tua verdade, os teus valores tão necessários, valores tão necessários a serem aplicados nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo difícil, nesse tempo duro, nesse tempo hostil, nesse tempo que experimenta trevas. Que o Senhor nos ajude, cada seguidor teu, a cada membro da tua igreja, a cada agente do teu reino, a viver bem a sua vocação, a levar a luz, a colocar a luz no lugar devido, colocar a candeia no velador, para que dali a luz possa dissipar todas as trevas, iluminar todas as mentes, iluminar os olhos, iluminar os corações daqueles que carecem, Senhor, de revelação do alto. Nos dê coragem, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para viver a nossa vocação, Senhor, e levar para toda a humanidade, para todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, dar a oportunidade, Senhor, de conhecer a luz, para que no seu tempo, aquilo que está oculto aos olhos, possa ser revelado, que os segredos do reino de Deus sejam revelados aos corações dos homens, e isso através de cada gesto, de cada fala, de cada atitude, de cada pregação, de cada conselho que sair dos nossos lábios, que surgir da nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.